Desde que foi descoberto, o Brasil vem cumprindo o papel de fornecedor de matérias-primas baratas para os países desenvolvidos, com enorme prejuízo para o meio ambiente. O solo e o meio ambiente são forçados a se adaptarem às necessidades da agricultura de exportação, aceitando sementes altamente produtivas, mas de baixa resistência orgânica. Os pequenos agricultores, responsáveis por 80% da produção de gêneros de primeira necessidade, estão se rendendo. Só no estado do Paraná, entre 1964 a 84, 20 anos, 300 mil agricultores perderam suas terras. Historicamente, a grande monocultura tem se demonstrado incompatível com a conservação e a preservação dos recursos naturais. O esgotamento dos recursos hídricos, a falta de uma fauna que contribua no controle das pragas, tudo isso são consequências que o próprio grande proprietário vai estar arcando, tendo que ter outros gastos que não teria se preservasse os recursos naturais. Olá! Numa horta comunitária em Curitiba, uma dona de casa diz o seguinte: mexendo com a terra, eu até já parei de tomar o remédio de depressão. Mexer na terra me faz sair da horta com outra vida. Nessa terra em que se plantando tudo dá, nem tudo funciona assim. Temos os recursos naturais, mas a urgência na produção de alimentos privilegia a quantidade e esquece da qualidade de vida. Memória e Contexto fala de agricultura orgânica. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? A dor da saudade. Ondalva, vamos começar por você. Antes desse período do vídeo que a gente mostrou aí, de 64 a 84, como é que era a agricultura no país? Era uma coisa assim mais familiar, era de pequeno agricultor, como era isso? Além da agricultura familiar, né, de pequenas e médias famílias, nós tínhamos grandes famílias produtoras, as grandes fazendas, né? Mas era uma agricultura diversificada, mais comprometida com a sustentabilidade local. Tanto que antigamente as fazendas, sítios e fazendas, eles produziam tudo. Só se comprava fora o querosene e o sal. Praticamente tudo ou mais era gerado internamente. Então, eram unidades altamente produtivas, bastante diversificadas, preocupadas com a sustentabilidade das famílias e da comunidade local. E não tinha muita coisa de agrotóxico nessa época? Não existia esse manejo de agrotóxicos, ele é originário do setor químico e industrial. E nessa época, a agricultura ela era baseada principalmente em tecnologias de procedimentos, de saber entender o papel do sol, da energia da lua, do ar, do vento, da diversidade de vida vegetal, animal, micro-organismos, como é que toda essa interdependência, o papel da água no processo produtivo, a estrutura do solo, a fertilidade do solo para garantir uma boa produção e boa continuidade. Sim. Com a industrialização da agricultura, aí tudo mudou, porque com a alta mecanização você vira o solo. A microvida que está lá debaixo do solo, que não gosta do oxigênio para viver, vem aqui para fora. Vindo para fora, ela morre em contato com o oxigênio. A microvida que estava aqui na superfície, que precisa do oxigênio para viver, é jogada lá para baixo, fica sufocada sem oxigênio. Então mata a vida de cima e a vida de baixo. Georgia, a alimentação também era muito diferente lá, sei lá, anos 40, anos 50. As pessoas comiam em casa. Comiam em casa. Essa produção que ela diz sustentável ali da fazenda, né? Era tudo produzido, tanto fontes de produtos animais, os vegetais, era tudo feito dentro da fazenda, né? Isso criava uma cultura ali rural de alimentação. Tinha também a parte de atividade física, então era um estilo de vida diferente, porque aquela produção era feita pelos próprios moradores ali, eles produziam, então eles trabalhavam a manhã toda e comiam aquela refeição produzida na fazenda, normalmente as mulheres produzindo essa refeição na casa, os homens trabalhando na terra. Isso tudo, assim, garantia uma qualidade de vida para uma saúde, né, para esse indivíduo.
para essa comunidade. E nas cidades? As cidades se abasteciam com o quê? De que maneira? Com o excedente dessas fazendas? Também, já Era tinha assim alguns que funcionava? mercados, né? Então tinha o produtor rural que vinha para a cidade trazendo esses alimentos. Mas era assim, né? Era a chamada venda, a vendinha, a Sim, quitanda, né? Eram umas coisas pequenas, E né? mesmo assim, mesmo dentro da cidade, né, dona Dalva, tinha a horta, né? Você tinha às vezes a galinha, mesmo dentro da cidade, né? As casas tinham Nas isso. periferias, né, da cidade. Tinham sítios, sim. assim, pensando em São Paulo, por exemplo, não era assim? Sim, na periferia, mas quando você fala da década de 60, você tinha isso em praticamente todas as casas, né? Uma horta e umas galinhas era muito comum. Agora, a gente pode dizer, pode botar mais uma coisa na conta da ditadura, que a coisa da tecnologia, dos agrotóxicos todos, eles realmente tiveram um ganho, digamos assim, nessa época, não teve? Sim, ao terminar a Segunda Grande Guerra, nós tínhamos um grande parque industrial bélico, né? Que durante 5, 6 anos se enriqueceu bastante com a guerra. Sim. Ao terminar a guerra, esse parque tinha que ter uma outra destinação. Os lucros continuavam sendo desejados. Então, todo esse arsenal acabou sendo utilizado para a indústria, para o processo produtivo agropastoril. Então, as mecanizações, as máquinas colhedoras, as plantadoras, né? Aquelas grandes máquinas. Hoje você vai ver como é que está o setor industrial agrícola, é impressionante. Tem fotos, né, de cenários né, que parece ficção científica, né, de tantas máquinas e equipamentos, a chamada inclusive agricultura inteligente, toda automatizada, né? Então, é um processo que transformou muito a agricultura. Sim. Então, a lucratividade, a produção gerada no setor primário acabou sendo carreada para o setor industrial. A ditadura, esse período da ditadura, teve muita conivência com o setor industrial. Sim. Né? Então, as legislações para fornecimento de crédito para os agricultores, inclusive, ficou condicionado. Era obrigatório naquela época, nessas décadas iniciais de 60, 70, você era obrigado a aceitar o agrotóxico, as sementes, todo o pacote. Era um pacote. Você, pelo menos 15% você tinha que condicionado à aquisição destes insumos modernos, industriais. Vamos ver mais um vídeo? Vamos lá. No Brasil, a partir de 1970, foram lançados mais de 4.000 agrotóxicos diferentes no mercado. A legislação brasileira que regula o uso de agrotóxicos ainda é muito tímida, mas nem as pequenas conquistas em defesa do meio ambiente são respeitadas. É o caso dos inseticidas organoclorados. Eles foram proibidos aqui no Brasil depois que pesquisas realizadas na Europa e nos Estados Unidos comprovaram sua presença até no leite materno. A indústria de agrotóxicos deu um jeitinho de burlar a legislação. Os laboratórios, eles acabaram se adaptando, indo buscar outras legislações, como a do IBAMA, que acabou liberando esses produtos como cupinicidas, sem necessidade de receituários, sem necessidade de se adaptar à legislação do Ministério da Agricultura. E conseguiram colocar esses produtos à venda no mercado. Mas não é só a cultura em larga escala, como a monocultura da cana-de-açúcar, por exemplo, que traz problemas para o meio ambiente. Culturas menores, como é o caso da cultura do tomate, também recebem uma carga inacreditável de agrotóxico. Um tomate desse, do ponto de plantio até a colheita, recebe mais de 50 aplicações de veneno. Dá para comer com tranquilidade? Tomates assim contaminados abastecem as feiras de São Paulo e são exportados para a Argentina. Em apenas 1 hectare com 15.000 pés de tomate, são empregados 153 quilos e 66 litros de fungicidas, praguicidas e inseticidas, alguns proibidos por lei. Está aumentando as pragas e estou ficando resistente. Uma vez matava no dia, e agora a gente usa esse produto. A gente percebe que não mata nem a metade do que matava. Jorge, em 70 conseguiram burlar a legislação e fazer entrar os agrotóxicos aqui no país. As coisas melhoraram hoje? As leis são mais eficientes?
Olha, a gente, na verdade, não tem muito esse conhecimento da lei de agrotóxicos. Acho que a dona Dalva conhece isso melhor. O que eu sei é o efeito disso para a qualidade do alimento, né? Sim. Então a gente acabou perdendo muito, principalmente vitaminas e algumas substâncias que são importantes para a gente prevenir a oxidação dentro do organismo. Sim. Então com a utilização desses produtos, caiu muito a qualidade nutricional dos alimentos, fora a toxicidade desses produtos para o ser humano. A longo né? prazo, quais são os efeitos? A gente tem muitos efeitos, o principal é o câncer, né? E a queda da imunidade nas pessoas, e isso gera doenças de tireoide e uma série de outras doenças relacionadas à imunidade, alergias alimentares e tudo mais. Agora, esse empobrecimento, digamos assim, da qualidade do alimento, a gente pode achar que de repente leva a que se consuma muito mais, daí vem obesidade, ou uma coisa não está ligada à outra? Relacionada à obesidade, não, mas o que a gente pode também caracterizar é que a propriedade organoléptica desse alimento, ele é mais saboroso, né? O alimento, quando ele não sofre esse tipo de agressão, né? Ele é mais saboroso, então isso causa uma saciedade maior. Não existe nenhum estudo comprovando relacionar isso com a obesidade, até porque estudos com a população humana são um pouco tendenciosos. A gente sabe que a população que consome orgânico tem uma alimentação mais saudável que a população que não consome. Sim. Então, a gente não consegue ter nada científico dizendo isso. Mas o que a gente sabe é que você tem mais prazer em comer um alimento que não passa por esse tipo de processo, né, na produção. Sim. Tem até um componente psicológico, né? Você sabe que você está comendo mais a cor, é mais bonito, você come com os olhos também, né? Eu quero colocar a música na nossa conversa. Então, Negão dos Santos via Lia Marques. O que vocês vão cantar pra gente? A gente vai cantar Figa de Guiné, de Eupídio dos Santos. Todo mundo fala numa flor de manacá, num galinho de arruda, numa figa de Guiné. Diz que é muito bom a gente usar, mas trucamente eu não sei pra que é. Todo mundo fala numa flor de manacá, num galinho de arruda, numa figa de Guiné. Diz que é muito bom a gente usar, mas trucamente eu não sei pra que é. Se é pra fazer voltar o amor que tem abandonado, não sei se é pra fazer arranjar outro namorado. Se é pra fazer voltar o amor que tem abandonado, não sei se é pra fazer arranjar outro namorado. Todo mundo fala numa flor de manacá, num galinho de arruda, numa figa de Guiné. Diz que é muito bom a gente usar, mas trocamente eu não sei pra que é. Todo mundo fala numa flor de manacá, num galinho de arruda, numa figa de Guiné. Diz que é muito bom a gente usar, mas trocamente eu não sei pra que é. Se é pra fazer voltar o amor que tem abandonado, não sei se é pra fazer arranjar